fizestes a fazer por tuas promessas, tudo aquilo que és, Senhor, em nome de Jesus, o Santo Espírito, vem, Senhor, vem me sustentar, Senhor, vem, Senhor, me ajudar, vem falar com os teus oráculos pela minha boca, Senhor, em nome de Jesus, toda a palavra, toda a bondade, todo amor, toda a justiça do Senhor, estabeleça aqui o teu trono, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra que sai da minha boca não seja torpe, mas seja ela toda ela para edificar, para promover a salvação e a vida eterna, pois o Senhor me levantou para poder pregar o evangelho a todos os gentios, Senhor, em nome de Jesus, a toda criatura sem exceção. Muito obrigada pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua justiça, Santo Espírito, toca em mim, Senhor, em nome de Jesus, enche-me, Senhor, reveste-me como já estás, Senhor, em nome de Jesus, e a todos aqueles que vierem entrando, Senhor, em nome de Jesus, reveste, Senhor, o teu poder, que o sangue poderoso de Jesus caia sobre mim, sobre toda a atmosfera espiritual, no lugar celestial, dentro de todo esse aprisco, sobre os meus filhos, eu clamo poderoso sangue de Jesus, sobre todos aqueles que vêm entrando, Senhor, eu clamo poderoso sangue de Jesus, que todos tenham um coração reto, Senhor, para poder ouvir a tua palavra, pois tu és o Criador, e ao teu nome todo joelho se dobra, ao teu nome toda língua confessa, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, que ao teu nome todos nós que entramos aqui, estamos ali, Senhor, em nome de Jesus, dobremos o joelho ao Criador, a Jesus Cristo, soberano, aquele que era, que é e que há de vir em majestade, força e poder, em toda a sua glória, buscar a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, amados, seja bem-vindos, vamos dar um tempinho para que entrem mais alguns, aqui a Jandira, o Skinny Mills, tem aqui também, não consigo ver o nome dos outros, mas acredito que bem, eu sou bonequitos, a Jandira, sejam bem-vindos, amados, Apóstola Ana, ao serviço do Senhor, vamos falar um pouquinho acerca da bondade de Deus. A bondade de Deus é algo tremendo, é algo incalculável, é algo imensurável, excede a toda a capacidade humana, excede ao nosso entendimento. A bondade de Deus excede a todo entendimento. Como a Cici Winners cantou, e cantou muito bem, enquanto ela viver, ela cantará a bondade de Deus. Amados, todo homem, todo ser humano, se compreendesse um pouquinho o poder da bondade de Deus, nós viveríamos cantando, louvando, salmodiando, adorando a bondade de Deus, porque ela é indescritível em palavras. Não há palavras para descrever a bondade de Deus. Não há palavras para descrever o poder dessa bondade, amado. Aqui em Salmos 40, o profeta Isaías descreve muito bem, ele diz: levantai ao alto, Isaías 40, a partir do versículo 26. Eu oro para que você tenha a tua Bíblia para acompanhar e receber o poder de Deus. Minhas palavras, por elas só são vazias, mas o poder do Espírito Santo, elas são poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza, para a destruição de todo conselho, altivez que se levanta contra a bondade, a misericórdia e o plano de salvação de Deus para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E aqui diz: levantai, Isaías 40, capítulo 40, a partir do versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza do seu poder, nenhuma faltará. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Ele aí descreve o poder inconcebível de Deus, o poder incalculável e imensurável, o seu poder omnipotente, omnisciente, omnipresente. Não dá, isso ultrapassa a capacidade humana, ultrapassa a ciência terrena. E ele aí descreve isso
perante o povo que estava incrédulo, o povo incrédulo. O meu caminho está encoberto ao Senhor, porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não é esquadrinhação do seu entendimento. Está a falar do seu poder, não é esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, aqueles que esperam são aqueles que têm uma fé firme, uma fé bem robusta, uma fé forte, está bem enraizada. Então, ele está a comparar o poder de Deus àquele que tem uma fé do tamanho do tipo de Deus. Então, este não vai medir, não vai limitar o poder de Deus. E, amados, ele fala aqui, o profeta Isaías fala aqui do poder de Deus, do poder soberano de Deus. E eu estou a falar a você aqui do poder da bondade de Deus, que também excede a todo entendimento. Tal como ele é todo poderoso, ele também é excelente em bondade. E por isso eu pus a bondade de Deus é também imensurável, incansavelmente imensurável. Ele não se cansa na sua bondade para conosco. Amados, Deus, eu venho falar a vocês um pouquinho do poder de Deus sobre o povo, todos os seres humanos, todos os moradores da terra. Quer creiam no Criador, quer não creiam no Criador. Quer saibam que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam, quer não. Ele é excelente, excelentíssimo, majestosamente excelentíssimo em toda a bondade para com os moradores da terra. A paz do Senhor, amados, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E quando ele levanta um povo que o se esforça para o servir em espírito e em verdade, amados, o amor dele ainda é maior. É maior, porque o povo que o louva, o povo que o adora, o povo que o serve, esse povo não é um povo qualquer. Esse povo é filho, não é só criatura. Esse povo é filho de Deus. Há diferença entre filhos e criaturas. Muitos ainda fazem esta confusão. Deus abençoa. Deus abençoa, amados. Deus abençoa. Mas eu recebo e consagro a Deus, porque o que eu sou, o que tenho, eu sou produto de Deus. Eu sou produto mesmo de Deus 100%, amados, 100%. Não estou a ser humilde, eu estou a ser honesta. Eu estou a ser honesta. Eu oro sim, em nome de Jesus, Pai Santo, todo poderoso. Entrego aqui todo o povo que entrou aqui, Pai Santo, em toda a bondade, em toda a tua excelência da tua bondade. Eu oro para que tu não julgues a nenhum deles segundo a multidão dos teus pecados, mas segundo a multidão da tua bondade, da tua misericórdia, do teu poder, da tua paciência, da tua longanimidade, Senhor, que excede ao todo entendimento. Pai Santo, nós conhecemos as nossas limitações, os nossos pecados, as imundícias. Pai Santo, nós sabemos que somos ingratos para contigo, nós sabemos que somos incrédulos, Senhor, nós sabemos que a nossa fé balança, a nossa fé vacila, mas nós também sabemos que tu és infinito em benignidade. Senhor, perdoa. Senhor, eu incluo nessa oração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu não sou a exceção pelo fato de tu me teres levantado e colocado neste lugar. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Só estou no meu lugar como vaso de honra fazendo a tua obra. Mas, Senhor Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Não só de mim, dos que estão aqui, mas de
todo mundo. Tenha misericórdia, Senhor, perante a tua misericórdia, a tua bondade, a tua excelência em ser bondoso para conosco, Senhor. Se olharmos para nós não merecemos nada. Senhor, somos imundos, somos pecadores, somos pequeninos, somos pós, somos ingratos, mas nós carecemos do teu perdão, nós carecemos da tua bondade, da tua misericórdia. Nós sabemos que debaixo do céu só há um nome pelo qual a salvação, Jesus Cristo. Senhor, sonda os corações de cada um de nós aqui. Aquele que tem necessidade, seja lá que necessidade, Senhor, se é pecado, se toda necessidade está barrada por causa do pecado, perdoa os pecados, Senhor. O perdão dos pecados é a maior cura divina que o ser humano pode alcançar diante do poder do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira o jugo do inferno, tira o jugo das trevas, tira tudo quanto não vem de ti, Senhor. Tira tudo aquilo, tira a apostasia, tira a mornidão, tira a frieza espiritual, Senhor. Tira a ingratidão, tira tudo, tira o coração endurecido, tira tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Tudo aquilo que está a fazer separação entre ti e nós, que está a impedir que nós não tomemos posse desta bênção que nós tanto queremos, mesmo que seja o desejo do nosso coração. Senhor Todo-Poderoso, tu és mais do que suficiente para nos galardoar, tu és mais do que suficiente para nos abençoar, mas nós queremos, acima de tudo, a bênção do perdão dos pecados, porque por aquele que recebe o perdão dos pecados, ele torna-se leve, ele fica livre do fardo do mundo, ele fica livre dos fardos, do jugo do inferno, das trevas, do pecado, da maldição e da dureza do coração. Senhor, vem arrancar tudo, vem arrancar, Senhor, o acã do nosso coração, a maldição hereditária se está em nós, Senhor, arranca pelo teu poder, Senhor. Nós não temos culpa dos pecados dos nossos antepassados, mas nós estamos aqui pela tua bondade, pelo teu amor, tu nos conduziste até aqui, Senhor. Opera, Senhor, que a tua mão poderosa, Senhor, se estenda sobre nós, que teu Espírito Santo toca cada um de nós, Senhor. Remova-se acã, remova o oprório do mundo, remova o oprório de Deus, remova, Senhor, a tua ira, remova, Senhor, a tristeza do Espírito Santo, remova, Senhor, todas as vezes que blasfemamos. Nós sabemos que o pecado de blasfêmia não tem perdão, mas tu diz na tua palavra: eu tenho misericórdia daquele a quem eu quiser ter misericórdia, tenha misericórdia de todos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, remova o oprório. Eu clamo sangue de Jesus sobre todos nós, esse sangue derramado na rua de cruz, que nos transportou do reino das trevas para o reino do amor do Pai, esse sangue lavado, sangue de vitória, que rasgou o véu do pecado, que nos trouxe a salvação e vida eterna, o amor do Pai, nos deu a conhecer esse amor, a bondade. Senhor, caia sobre nós agora, quebra todo o jugo do inferno, toda a pobreza, toda a iniquidade, toda a enfermidade, toda a destruição, todo o espírito de morte seja removido agora. Ressuscita, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido roubado a cada um de nós, Senhor, restitui, Pai Santo, restitui para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Se for saúde, restitui saúde, Senhor. Se for finança, restitui, Senhor. Se for amor, relações quebradas, Senhor, relações, em nome de Jesus, restitui, Senhor. Cancela todo o jugo desigual, Pai Santo, cancela, Senhor. Ponha jugo igual, Senhor, entre casais, entre famílias, entre amigos, Senhor, em todo lugar. Abençoa, abençoa. Tu amas a prosperidade do teu povo, tu não nos julgas segundo a multidão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, aplica a tua misericórdia agora. Nós estamos no tempo da graça, Senhor. Tu dizes tudo na tua palavra. Apresente as tuas razões, entre em juízo comigo, argumente comigo, apresente as tuas razões para que eu te possa justificar, Senhor. As razões que nós apresentamos é que nós ainda estamos no tempo da graça, e neste tempo, Senhor, todo aquele que tiver um coração contrito diante de ti, Senhor, tu és poderoso para poder sondar as intenções dos pensamentos, dos corações, esquadrinhar e saber se estamos a ser sinceros, honestos, com o nosso coração singelo, Senhor. Em nome de Jesus, aplica a tua misericórdia, Senhor, em tempo de misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua justiça, obrigado, Senhor, pelo teu juízo que também virá para julgar aqueles que subestimam a tua bondade, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Perdoa, amado. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Diz: eu tomo posse do perdão dos meus pecados, Senhor, e rendo a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, pelo poder que tens em remover o oprório de mim, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a eles. Glorifica o nome dele, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu poder. E assim, sejam bem-vindos todos os outros, a diaconisa Firmina e todos os outros, sejam bem-vindos. E eu venho falar aqui deste amor, desta bondade de Deus, incalculável, imensurável, incansável. Ele não se cansa da sua bondade. Ele tem prazer em ser bondoso. Por isso é que ele é um Deus de amor. Por isso é que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos nós que cremos nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Por isso ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer, amado. O inferno pensou que ganhou. O inferno pensa que ganha. Mas quando ele espanta, ele dá conta que ele chegou tarde. O Senhor está sempre diante de nós, quebrando os ferrolhos dos portões do inferno, destruindo fortalezas, deitando por terra o muro de Jericó, para que seu povo possa passar e tomar posse. Se você não conhece Jesus, então aqui está uma oportunidade para você conhecer esse Deus que trabalha para todos aqueles que nele creem, nele esperam. Isaías 64, versículo 4, está escrito: desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. E este é o povo da Maná, este é o povo de todas as outras igrejas que estão em apostasia nos 4 cantos da terra. Deus está a trabalhar, Jesus Cristo, o Senhor das suas igrejas, ele está a trabalhar para resgatar todos aqueles que genuinamente nele creem, busca-o. Pode estar a ser enganado por homem que se deixou corromper no processo da aliança com Jesus Cristo, mas Deus está a trazer ressurreição, ele está a ressuscitar o seu povo. Deus está a trabalhar a favor de todas as igrejas de Sardes, amados. Todas as igrejas de Sardes, as igrejas que naufragaram na fé e afundaram e voltaram a perder a sua salvação, voltaram ao Egito. Jesus Cristo está a trabalhar para resgatar. E se você é um que tem um coração singelo diante de Deus, se você é um que espera no Senhor, se você é um que tem clamado pela justiça de Deus, você prepara, porque você será escolhido, você será levantado, e quem sabe você já é. E quem sabe você já é e não sabe. Eu era e não sabia. Eu era predestinada e não sabia. Na minha sinceridade, na minha singeleza do coração, só fui fazendo, só fui servindo. Nunca me apercebi de nada. E até quando o Senhor me revelou que eu estou aqui onde eu estou. Pode ser você o próximo. Não duvide, amado, porque eu duvidava. Mas o Senhor, ele sempre nos aparece e nos esclarece, mas não queira ser surpreendido. Deus sempre nos surpreende, mas queira estar preparado para a vinda do Senhor. Como o Pai enviou João Batista adiante de Jesus Cristo para preparar o caminho, você pode ser um dos
que pode ser levantado para preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Amém, amados? E nisto, vamos lá, a igreja de Sardes. Deus está a trabalhar a favor das igrejas de Sardes. Quem são as igrejas de Sardes? São aquelas que começaram bem. São aquelas que tinham um coração singelo diante de Deus. São aquelas que também foram escolhidas para o combate da fé, o bom combate da fé e do amor. Vamos ao Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Assim como o apóstolo João foi arrebatado no Espírito para profetizar a todas as igrejas que Deus levantou através dele, ele era o líder, o fundador e líder de todas essas 7 igrejas. Assim, Jesus Cristo também levantou-me para profetizar para as suas igrejas. Eu não tinha igreja nenhuma, eu só era a igreja, mas ele me levantou eu também fui arrebatada no Espírito na altura de pandemia. Não entendi nada, ficou tudo muito confuso, mas eu, quando sentei tudo aquilo que ele foi falando, eu fui tomando nota. Quando eu me percebi que era Deus a falar comigo, eu então tomei nota, fui tomando nota, e à noite, quando pus os meninos a dormirem, sentei então a investigar as palavras na Bíblia. Fui ao Google, escrevi as palavras que Deus me dizia, então trazia-me os versículos certos e eu concluí que era Ele que estava a falar comigo. Não foi feito de ânimo leve, eu tinha um temor muito grande, eu tremia e de repente eu entrei num jejum, não imposto por mim, mas foi jejum espiritual. Perdi a fome completa e durante 7, não sei por quantos dias, fiquei sem comer, sem beber. Não tinha fome, nem absolutamente nada, e não conseguia suportar o cheiro de nenhum alimento. Então, durante esse tempo, eu estava a serviço dele só para profetizar coisas grandes e profetizar coisas terríveis, porque os sonhos que ele me foi dando acerca das igrejas, acerca dos meus familiares, acerca dos governantes, amados, não foi algo para ser tomado de ânimo leve, não foi fácil. Hoje eu estou posicionada para dizer eloquentemente, com todo o amor no coração, quão grande é a bondade de Deus. Quão grande é o poder da bondade dele. Amados, é indescritível. Nós pecamos tanto. O apóstolo Paulo assim disse, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se nós formos lá a ler Isaías 5, o profeta Isaías foi o maior profeta do Velho Testamento. Deus, pela boca dele, falou que Deus semeou uvas, mas ele colheu abrolhos. E na terra tem estado a acontecer isso. Jesus Cristo, que é a palavra, semeia a palavra é a semente de trigo, mas ele está a colher joios. Ele recusa-se a colher joios, então ele está a trabalhar para limpar as suas igrejas, para curar as suas igrejas, para libertar as suas igrejas, para ressuscitar as suas igrejas dos mortos. A experiência que eu passei não dá para contar tudo, amados, porque não dá, é impossível. Mas isto, explicado com o tempo, é algo sobrenaturalmente poderoso que hoje o Senhor, quando me disse acerca da bondade dele, eu disse: Senhor, a tua bondade é tão grande que eu não consigo imaginar, não dá para pôr nenhuma vírgula, não dá para pôr nenhum tio, não dá para medir. Ela é grande, ela é infinita, ela não dá para medir e pronto, final, acabou. Ele é Ele, o único no céu, na terra e debaixo da terra, não há outro igual. Por isso é que quando cantamos, ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus.
Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Já procuramos, todos nunca. Já apalpamos, todos nunca. Já giramos, todos nunca. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é incomparável. Não dá para medir. E isto prova, assim como o Pai moeu o Filho para resgatar toda a humanidade, o Filho, para resgatar as suas igrejas, ele levanta um dos discípulos que tem coração segundo o coração de Deus, e também esse tem que ser moído. É moído por quê, amados? Para preparar, para aguentar o inferno, para aguentar a fúria do inferno quando vem sobre nós, porque nós oramos. Cada vez que nós oramos, se você tiver a orar para uma pessoa, a carga espiritual daquela pessoa, dos demônios que está naquela pessoa, que tem aquela pessoa cativa, amarrado, esse demônio vem contra si. Se você estiver a orar para um povo, os demônios que tem esse povo todo cativo, vem sobre você. Se você tiver que orar por multidões, nações, os demônios que têm essas nações retidas, cativas, é assim que você começar a orar, eles organizam-se, preparam-se para retalhar contra você. E é isso que Jesus Cristo teve, este peso, essa carga espiritual que desabou sobre ele. No que ele foi orar, ele disse aos discípulos, acompanhem-me para orar lá no jardim do Getsemane. Essa carga espiritual é dos demônios. Ele orou tanto ao Pai para que o Pai resgatasse tudo isso. Ele orava por todos os moradores da terra, orava para os seus discípulos, orava para pão e peixe, orava para os enfermos, orava para tudo. Estes demônios todos vieram contra ele. E quando estava a aproximar o momento da bênção, qual era a bênção? O momento dele consumar o pacto. Qual é a outra bênção? Dele regressar para o Pai. Então, quando estava a aproximar, então os demônios vieram ainda com mais força, não é? Puseram mais carga espiritual nele, oprimiram-lhe mais para que ele desistisse e não cumprisse, não tomasse posse do galardão dele, não cumprisse a missão. Assim é com cada um de nós quando estamos na linha da frente, com Jesus Cristo usando-se de nós para poder resgatar um povo. Cada um, se você tiver que resgatar a tua família, tiver a orar para a tua família, para que Deus salve a tua família, prepara, porque a tua família vai se levantar toda contra você. É elas? Não, mas são os demônios que estão nela, como você está a lutar no mundo do espírito, então você está a resgatar cada alma do inferno. Então, isto não é algo, nós não podemos brincar com orações, amados. Nós não podemos orar a qualquer maneira, sem permissão de Deus, porque senão, claro que Ele vem nos resgatar, mas nós vamos atrair carga espiritual para nós, que não é suposto levarmos, porque nós não temos permissão dEle. Isso chama-se carga espiritual ilícita. Então, quando arrebatou o apóstolo João, eu acredito que veio a retaliação, não é? Foi grandíssima, mas ele já tinha passado por muita tribulação, já tinha vencido muitas. Jesus Cristo livrou da caldeira do azeite quente que lhe enviaram lá dentro para o matar, a perseguição, não é? E a retaliação do inferno. E ele era especial para Jesus Cristo porque ele era o discípulo amado. E então, mas Jesus Cristo livrou e ele foi levado em asilo e ficou ali na ilha de Patmos. Ele então foi arrebatado no Espírito e escreveu estas cartas. Jesus Cristo apareceu-lhe e deu-lhe então fez escrever tudo que cá está. Então aqui que diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta aplica-se. O Senhor usou-se dele para repreender a igreja de Sardes, uma das suas igrejas, que o pecado era tanto que tinha, então o Senhor diz, se não se arrepender, então o Senhor vai matar como espiritualmente. Quando se diz matar, amados, é espiritualmente. É espiritualmente. Perde a aliança com Deus e volta ao Egito, volta ao inferno. Tem que receber Jesus Cristo de novo, se arrepender, tem que receber Jesus Cristo de novo, tem que confessar, tem que batizar, tem que receber o Espírito Santo, tem que começar a caminhada porque voltou ao Egito. Daí não é lavar os pés segundo João 13. Lá em João 13, Jesus Cristo lavou os pés aos discípulos porque eles já tinham sido lavados pela palavra. Então, aquele lavar os pés é para que depois cumprissem algo que Jesus tinha para cumprir nele, cumprissem. É a aliança e é o complemento da aliança da Santa Ceia que tiveram, e é preparação para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas no caso da igreja de Sardes, o amor de Deus se aplica de uma forma que Deus não tem prazer na morte de ninguém, amados. Deus não vai enviar o seu filho para morrer na cruz, para depois estar a maltratar as igrejas, para depois estar a maltratar todos aqueles que em Jesus creem. Não. Ele não é um Deus desorganizado. Ele não é um Deus maluco. Ele usa de coisas loucas, sim, para confundir as sábias, mas ele é um Deus excelente em tudo que faz. Então, ele não vai enviar o seu filho à cruz para morrer crucificado, castigado, para depois permitir que todos aqueles que creem no Filho e venham ao Pai através do Filho moram e vão para o inferno. Não faz sentido. Então, o João capítulo 1, versículo 12, está escrito: a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E continuaram a caminhada para serem discípulos, segundo Mateus 28, 10, versículo, Mateus 28, versículo 19, foram ensinados discípulos, ficaram na seara, amam a Deus, servem a Deus, buscam a Deus, esforçam-se para largar o pecado, para serem resilientes, para serem obedientes, mas há duas formas como o pecado entra no corpo de Cristo. Entra pelo povo ou entra pelo líder. Pelo povo, temos o exemplo de Josué. Em Josué, quando Deus disse-lhes para combater o povo do Ai, e que Deus iria lhes dar a vitória sobre o povo do Ai, acredito que está em Josué 7. Josué 6, 7. Não, acho que está em Josué 7. Você pode lá ler. Aqui, por que eles não venceram a batalha? Porque Deus disse ao Josué para dizer ao povo, depois de tomarem posse, depois de que o Senhor lhes der vitória sobre o rei de Jericó, quando o muro
caiu e eles então mataram todo o povo segundo o mandamento de Deus, Deus disse para não tomarem nenhum despojo, para não tomarem nenhuma riqueza. Havia muita riqueza, o rei era riquíssimo, mas toda aquela riqueza que ele tinha, ele era um rei idólatra. Então, toda aquela riqueza era anátema, era pecado contra Deus, constituição e a abominação. E Deus disse-lhe, somente não tomem de lá o anátema. Deus disse o que é que eles deviam tirar, mas do resto Deus disse para não tocarem em mais nada, porque iria constituir anátema, iria ser pecado para o povo. E o Acã, quem era o Acã? Era um dos membros também deles, e tinha sua família, sei o quê. Ele deixou que a cobiça e a ganância por aquelas riquezas dominasse a ele, e ele então tomou os despojos, ele tomou riquezas, escondeu e levou para o arraial, escondeu lá no meio das coisas. E então, quando eles partiram para a segunda missão, o povo morreu, houve muitas mortes, eles tiveram que fugir em debandada. Então, Josué, como é o líder, Josué rasgou as suas vestes diante do Senhor e clamou e disse: Senhor, eu não estou a entender nada. Por que o Senhor permitiu que todo o teu povo fosse morto, quando o Senhor disse que nós iríamos vencer, quando o Senhor disse que aquela terra, que nós venceríamos o povo? Então o que aconteceu? E o Senhor então apareceu Josué. O Josué era muito querido por Deus, ele era obediente, era manso, era humilde e era temente a Deus, ele orava a Deus, ele cumpria com as suas obrigações perante Deus. E então Deus o amava. E então Deus apareceu a ele. Deus disse: por que tu estás ali no chão, de vestes rasgadas, de rosto no chão? Levanta-te, põe-te em pé. E Deus então disse-lhe: há anátema no meio de vós. Há anátema no meio de vós. Então Deus disse para ele investigar. Então foi então que o Acã, ele, depois da investigação, apontou para o Acã, e Deus então abateu o Acã e toda a sua tribo, porque o pecado entrou por eles. O pecado entrou por eles e contaminou todo o arraial. Mas como eram eles os culpados, Deus tirou. E também, quando o pecado entra pelo líder, Deus também lida com o líder. Aqui temos o Moisés, o exemplo de Moisés. O Moisés pecou contra o Senhor nas águas de Meribá. O Senhor disse para que ele falasse a rocha, ele o Arão, e ele deixou-se irar pelo comportamento do povo, e ele então não falou a rocha, ele bateu a rocha, e de uma forma arrogante para com o povo, roubando assim a autoridade de Deus para com ele e para com o povo. Então o Moisés foi então abatido, Deus levou-lhe a dormir, não é? Ele não pereceu no inferno, mas Deus levou-lhe porque tinha imunidade espiritual, episcopal, apostólico. Deus tinha com ele. Então já viram a diferença? E isto aplica-se nos tempos de hoje. Aqui nós temos o apóstolo João. Ele não... as igrejas que o apóstolo João pastoreava, a igreja de Filadélfia. Como é que eu sei? Porque ele me revelou que o apóstolo João, ele fundou todas as igrejas, mas ele estava a pastorear a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna são as duas igrejas que estavam prontas para subir. Naquele momento que Jesus Cristo apareceu, arrebatou-lhe no espírito. Se Jesus Cristo tivesse que levar todas as igrejas, só a igreja de Filadélfia, que está aqui em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 a 13, e a igreja de Esmirna, que está aqui. Vamos ver onde é que está a igreja de Esmirna. Então, Esmirna, onde é que estás? Essa tia tira. Então, onde é que está a igreja de Esmirna? Está cá. Está em Apocalipse 2, a partir do versículo 8 a versículo 11. Só estas duas igrejas
estariam prontas para subir. Nestes finais dos tempos, o Senhor Jesus me deu o discernimento que estas igrejas, elas aplicam-se nestes finais de tempo a todas as igrejas de Cristo espalhadas nos 4 cantos da terra. Só as igrejas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo. Essas cartas aplicam-se nos dias de hoje, aplicam-se em todas as igrejas de Cristo na face da terra, as igrejas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo. E as igrejas, conforme o tipo de pecado que as igrejas têm estado a deixar o demônio entrar e vandalizar o corpo de Cristo, então Jesus intitula de cada uma destas. Ele intitula estas igrejas de cada uma delas. Então, o Senhor intitulou-me de Igreja de Filadélfia. E o Senhor eu não sou a única, são muitas espalhadas por 4 cantos da terra, igrejas que se santificam, passam por muita perseguição, muita dificuldade, porque estão na porta estreita. Aqueles que estão na porta estreita são mais perseguidos, porque aqueles que não estão na porta estreita estão na porta larga. Na porta larga estão exatamente onde o demônio quer que elas estejam, porque elas estão no caminho do inferno. Então eles não se preocupam, porque já estão no inferno. Mas aquelas igrejas que se santificam, que se esforçam para permanecer na porta estreita, que se esforçam para permanecer na sua bondade, na singeleza do seu coração, no caminho, na verdade e na vida, que é a videira Jesus Cristo, a sua palavra, então estas são perseguidas, são escravizadas, bem, e tudo mais. A igreja de Esmirna, o Senhor diz-me que não está a juntar ninguém, porque é a igreja perseguida de morte, porque passam por prisões, assassinatos, pronto, como todos nós sabemos, não é tabu e não é mistério. Nos noticiários ouvimos isso tudo. As igrejas que não aceitam adorar ao Deus, ao Criador, então as pessoas que são perseguidas, elas são intituladas da igreja de Esmirna, porque querem Deus, buscam a Deus, mas são oprimidas, são perseguidas, são escravizadas, são mortas. Então estas são as igrejas de Esmirna. E as igrejas de Filadélfia são muito perseguidas também, porque se santificam. Não é que são santas como Jesus Cristo. Nós já sabemos que não há um justo nenhum sequer, mas têm um coração singelo diante de Deus e se esforçam no pouco para que o Senhor acrescente no muito. Então estas são as igrejas de Filadélfia. E o Senhor e todas as outras, se forem ler, a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, estas igrejas têm um tipo de pecado que tem que se arrepender. E no caso da igreja Maná, o tipo de pecado é aqui a igreja de Sardes. Porque as obras não foram achadas dignas diante de Deus, como Jesus aqui diz. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Não é? Todo mundo está ali, normal, a subir, a prosperar, não é? Mas é o que ele diz. Quem sou eu ou você que vai dizer que ele está errado? Quem é a cabeça de todas as igrejas? Quem é que venceu? Quem é que veio nos resgatar da maldição da lei? Quem é que foi à cruz e perseverou até o fim? De boca fechada como uma ovelha, não é? De boca fechada no matadouro, não pior, e até mesmo no final foi escravizado ali na cruz. Ele disse: o Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por que ele disse: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem? Porque ele, com os olhos espirituais, ele viu que não foram as pessoas, mas foram os demônios, porque ele resgatou, ele consumou, ele estava ali determinado a pagar o preço
preço da salvação de toda a humanidade, de todo o ser humano na face da terra. Então, o perdão que ele libertou na Rua de Cruz é o perdão para que Deus tivesse misericórdia, não se lhes aplicasse, porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele não veio condenar, ele não veio julgar o mundo, ele não veio condenar o mundo. Então ele veio cumprir a missão que o Pai enviou. Ele veio salvar. Então ele cingiu-se, ele foi obediente até ao fim, ficou dentro da autoridade de Deus, manteve-se dentro do rio da autoridade de Deus até ao fim. E como ele foi obediente em mansidão e humildade, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, para que o nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. E Deus lhe galardoou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o intitulou uma cabeça por todas as suas igrejas aqui na terra. Agora, quem está melhor posicionado espiritualmente e naquela excelência de toda a soberania para diagnosticar o estado da alma de cada igreja? Eu? Você? Não, nós não temos esse poder, mas ele tem, porque o Pai o deu. Então é ele quem levanta os seus servos para profetizar. Assim como Deus levantou o profeta Isaías, que profetizou incansavelmente acerca dele, da vinda do Pai, e depois o profeta João Batista também profetizou diante dele, porque veio adiante dele para preparar o caminho para que ele viesse. Assim, nos dias de hoje, ele levanta quem ele quer, onde ele quer, para fazer o que, aonde e com quem. Então, não cabe a nós julgar, porque nem mesmo aqueles que são levantados, às vezes sabem o que estão a fazer, somente obedecem. Eu sou assim, amados. Quando o Senhor me levantou, eu não sabia o que eu estava a fazer, eu nem sabia quem eu era. Eu estava na igreja Maná, serva, não é? E vim para cá, e fui a Lisboa, levar a minha filha em tratamento. E fui à igreja pura e simplesmente, mas não sabia que o Senhor me levou para uma missão, né? E o Senhor já me tinha mostrado, quando eu estava aqui em Londres, antes de viajar, que eu estava grávida. O Senhor mostrou-me uma gravidez muito grande que tocava até que isto foi o ministério. Eu estava grávida do ministério. Só entendi isso tempos, meses, acredito foi anos depois, é que eu entendi aquela gravidez, o que é quando o Senhor me chamou e me disse que ungiu-me, que eu sou apóstola, é que eu entendi a gravidez. A minha irmã explicou-me, a falecida, ela tinha um crescimento espiritual maior do que eu e tinha sonhos e visões. Ela me disse, essa gravidez é espiritual, porque eu, como não queria mais filhos, eu acreditava que o Senhor me vai dar um marido e eu vou engravidar outra vez. Então entrei em desespero, porque não queria mais nada disso. E então ela me disse, não, essa gravidez é espiritual, é algo que Deus vai fazer e você então vai ver a glória de Deus. Eu disse, assim já está melhor. Então isto foi o ministério. Eu estava grávida do ministério de profeta, porque assim que eu cheguei, passado um bocadinho, entramos em pandemia. Em março, começou no dia 8 a profecia. O Senhor me arrebatou logo no dia 8 de março de 2020 para profetizar. E nisto, eu não sabia. Deus só falava que eu fui pregando arrependimento. Fui pregando arrependimento para se arrependerem, que vai morrer, que o Senhor disse que vai morrer, que isso e isto. Mas, amados, eu só profetizava aquilo que o Senhor me dizia. Eu, às vezes, subia ao púlpito para pregar uma lição. Chegava ali, o Senhor me trocava. Eu falava aquilo que nem estava na minha mente, no meu coração. Eu descia toda gelada, dos pés colados, quase que nem conseguia levantar os pés do chão, porque eu ficava, mas o que foi isso? Ai, meu Deus do céu. Ele não explicava-me nada. Ele só explicava-me depois. Só depois é que eu fui entendendo. E ele me foi dando clique e organizou a profecia cronologicamente. Cronologicamente. O pior de tudo para mim
foi ter que profetizar tudo online, trazer a vida das pessoas, ao trazer a vida das pessoas, amado, eu estava a trazer a minha vida. Eu queria que a minha vida ficasse sossegadinha, não é? Mas a minha vida veio à tona. Como? Quando ele me diz para profetizar contra as minhas famílias, aquelas que não receberam a profecia no oculto e ainda rebelaram-se contra mim. Então Deus disse, tu tens as redes sociais. No tempo de Moisés, não havia redes sociais. Agora, tu tens as redes sociais. Use-as. Amados, se você estivesse no meu lugar, eu acredito que o sentimento que veio você também teria. Mas ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Nós temos que sujeitar, obedecer. E quando nós assim fazemos, resistimos ao inimigo. E quem ganha? O reino dos céus ganha, e quando o reino dos céus ganha a vitória, ele também nos dá a nós e nós vencemos. E então, quando Deus me disse pela primeira vez ele mostrou-me o sonho, o primeiro sonho que ele me mostrou, amados, em que a minha irmã estava de luto. E depois quando ele veio, o bispo disse-me, a mãe morreu, não é? Eu depois, quando tive discernimento que não era minha mãe carnal, mas era o nosso líder no nosso ministério, que era mãe, e no fundo eu então entrei em intercessão muito grande com a minha irmã. Nós entramos numa caminhada de fé muito grande. E eu me lembro de ter orado com fervor para que o Senhor o perdoasse, para que o Senhor tivesse misericórdia dele, para que não o matasse. Porque se ele morrer, Senhor, olha como é que o povo vai ficar. A tua palavra diz, se o mata o pastor, todas as ovelhas ficam dispersas. Então, num fervor e eu e a minha irmã entramos nessa intercessão durante sete dias. Eu me lembro que não me lembro se foi ao 5º dia da oração da caminhada de fé ou ao 6º dia da caminhada de fé. Deus então me deu um sonho que provou que ele naquela altura não estava morto, tinha aliança com Deus. Esse sonho foi lindo, amados, e acalmou muito o meu coração, né? Deus é misericordioso, ele é tremendo, é bondade, amados. Nós corremos atrás de outros deuses e descuramos a grandeza da bondade do Criador. E quando ele mostrou-me esse sonho, eu e a minha irmã estávamos a andar num edifício muito luxuoso, muito grande, de um teto todo ele vidrado, tinha muita gente, parecia um aeroporto, daqueles aeroportos internacionais, muito elegantes, muito posh. E então eu estava com ela, as duas, mas perdão, eu quando virei atrás, eu vi a fotografia do Jorge Tadeu na parede, uma grande fotografia dele. Eu disse, olha aqui. Então eu regressei para trás para vê-lo. E quando eu chego, eu de repente vejo a fotografia não estava na parede, só estava na parede para chamar a minha atenção, mas quando eu apareci, estava em cima da mesa a fotografia, o rosto dele bem estampado, e na parede surge assim a mão dele com uma aliança no dedo, sai assim a mão e a mão sai com fumo, é um fumo santo, isto é unção, sai assim. E ele vira assim a mão, sai assim, devagarinho, e saía um fumo. E depois ele vira assim a mão. E vejo a aliança nele. E então eu acordo. Eu não tive discernimento logo, amado. Passou mesmo anos para que eu entendesse que quando eu orei e clamei, na aflição, para que o Senhor não o matasse. Então, o Senhor disse-me que ele não estava morto. O Senhor ainda tinha aliança com ele. Ele ainda tinha unção. E então, a revelação que eu tenho, se durante a pregação, ao arrependimento que o Senhor me levou a pregar para ele, para o corpo de Cristo, da igreja Maná, se eles tivessem recebido, o Senhor não teria morto. Tá vendo?
É aqui na igreja, está aqui, amado. Deus não o teria morto porque Ele é bondoso. Ele quer o nosso arrependimento. Amado, quando o decreto sai, aqui o decreto saiu para a igreja Maná, para o líder. É assim como o Nínive, o decreto saiu para o povo de Nínive. Deus levantou o Jonas. E quando o Jonas chegou lá ao Nínive, o Jonas pregou o arrependimento, o povo recebeu. O povo rasgou as vestes, rasgou o coração. O líder da nação decretou jejum para toda a nação, até os cães. Ninguém comia, ninguém bebia. E todos em oração. Jejum e oração total. Era isso. É isso que Deus está à espera de nós, amado. Quando alguém, por exemplo, leva uma profecia para você, hoje em dia ninguém acredita quase em profecia, porque por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos da igreja também esfriou. A gente prega, ou a igreja prega a palavra, mas não acredita naquilo quando se trata para ela. Ela prega a palavra para os outros. A palavra é viva para todos os outros. Mas quando a palavra vem para nós dizemos, não é para mim. Rejeitamos a correção de Deus, rejeitamos a bondade de Deus, rejeitamos o amor de Deus, que está a ser longânimo, e nos está a avisar que nós não estamos bem diante dele. Nos está a avisar, nos está a fazer lembrar da justiça e do juízo dele. O amor dele se aplica com a justiça e o juízo. E quando o decreto sai para nós nos arrependermos, é porque o juízo está às portas. A espada dele está na boca para poder cortar. Então, como ele é longânimo, ele levanta um profeta para levar este aviso, para levar este decreto. Se você ouviu, não endureceu o coração, recebeu, mudou de atitude, arrependeu, louvado seja o nome do Senhor. O céu ganhou, você ganhou. Mas se você ouviu, endureceu o coração, ainda rebelou-se contra Deus, então o juízo do Senhor se aplicará. Ele é um Deus santo, amado. Ele é um Deus santo. Ele não se deixa escarnecer. Ele é um Deus organizado. Ele tem que organizar toda a criação, tudo que ele fez e pôs na terra. Você não organiza a tua casa. Você não organiza os teus filhos. O marido não organiza a sua esposa. A esposa não organiza o seu marido. Então, se você na tua casa tem ordem, o Criador que te fez a ti e a tua imagem e semelhança, ele é desorganizado? Não, amado. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus de lei e ordem. E a lei e ordem dele aplica-se com princípios dele. Com princípios de bondade e do amor. Com princípios de justiça e também do juízo. As igrejas não gostam de ouvir do juízo de Deus. Só querem ouvir amor e justiça. Mas quando se trata de juízo, todo mundo fecha o coração. Ai, não se aplica a mim porque eu sou santo. É santo nada, amado. É Deus que tem poder para sondar os corações com Adriano Gin. É Deus que tem poder quando se trata de igreja individual. É só Ele tem poder para esquadrinhar teu e meu coração e fazer um autoexame do nosso pecado. E discernir qual é o pecado que é contra a santidade dele, qual é o pecado que é contra a autoridade dele. Então nós não temos capacidade de fazer esse autoexame, porque isso é um raio-x espiritual, amado. É um raio-x espiritual. Só ele é quem aplica esse diagnóstico. Então ele aplicou isso, esse diagnóstico aplica-se à igreja individual, esse diagnóstico aplica-se à igreja coletiva. Então a igreja individual é só você ou eu, tal. A igreja coletiva é todo os membros do corpo de Cristo. Então ali esta profecia veio para todo o corpo de Cristo, do Ministério Maná internacionalmente. E quando ele diz aqui, quando eu fui profetizando, Deus me levou até lá, eu fui rejeitada, fui escorraçada, fui humilhada, fui enfim, mas eu cumpri a minha missão
E quando eu vim a última vez, o dia que tive encontro real com o Jorge Tadeu, lá em Tujal, ele me expulsou, me escuraçou, não me ouviu. Eu quando cheguei em casa, bateu uma tristeza muito funda. E no dia, eu não sei se era no dia seguinte ou alguns dias, no altar de Deus a orar, eu me entristeci muito, 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 muito. E eis que então o Senhor me disse, que eu ouvi, ele disse, a igreja Maná é a igreja de Sardes. Por que eu estava triste? Porque o Senhor me dizia para profetizar que ele está morto. Para profetizar que... Mas eu via todo mundo bem. Eu não via nenhuma morte. Eu não via nada. Então eu não entendia nada. Eu só estava a profetizar. Só estava em obediência. O Senhor diz, faz isso, faz. Eu subo o púlpito. O Senhor agarra na minha boca. E fala, fala, fala. E eu às vezes descia dali muito triste. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Chegou o momento que eu acreditava até que o demônio me estava a usar para poder... Porque eu vejo eles todos estão bem, todos estão ricos, todos estão aí ainda mais para frente. Mas então quando o Senhor me disse, a igreja Maná é a igreja de Sardes, eu vim ler, amados. Isso para mim foi uma alegria. Isso foi uma alegria, não é porque a igreja tenha morrido, mas isso foi uma alegria porque veio confirmar que eu não sou maluca. Que eu não estava maluca. Que os demônios é que estavam malucos, mas eu não estava. Os demônios estavam malucos por quê? Porque estavam a meter com Deus vivo. Não é quem se susterá diante do El Shaddai, quem se susterá diante do grande Deus vivo. Quando ele criou o céu, a terra e a nós, a sua imagem, semelhança e tudo que nela há. Quem vai se suster, amado? E então Deus antes me tinha dito, a igreja Maná não é igreja, é empresa. Eu disse, Senhor, como é que é empresa? Então ele descreveu que as leis de prosperidade financeira não são para ser aplicadas na igreja. Este não é o verdadeiro evangelho. Então eu tive discernimento quando naquele sonho que ele me deu, que a minha irmã pede-me para cortar a Bíblia. Então, quando ela me pede, ela entrega uma Bíblia assim e diz, corta-me esta Bíblia. Eu disse, mas pastor, como eu vou te cortar a Bíblia? Corta-me esta Bíblia. Corta-me esta Bíblia. Então, de repente, eu vejo-me com uma tesoura, eu agarrei na Bíblia e cortei a Bíblia toda ela. Cortei a mesmo, mas ficou assim um bocadinho a banar, não é? Mas toda ela, assim, aos bocados, cortei a Bíblia toda. E depois entreguei. E ela, então, ficou a ver a Bíblia. Eu fiquei a ver para ela a dizer... poxa, agora lê a Bíblia. Não sei como é que tu vais ler a Bíblia. Leia a Bíblia. E quando ela quando Jesus disse que a igreja Maná não é igreja, é empresa, eu então pelo sonho da minha irmã me pedir para cortar, então é um meio evangelho. A igreja Maná prega o meio evangelho. E como ela não recebeu o evangelho na íntegra, não nasceu da água e do Espírito Santo e não venceu no final, não foi liberta como é que se diz, das maldições hereditárias. E lutava muito, batalhava muito. A minha irmã foi uma excelente crente, amados. Ela se esforçava muito. Ela lia a Bíblia. Minha irmã lia a Bíblia envelhecia, amados. A minha irmã estava sempre a comprar Bíblia. Ela estudava, ela meditava. Mas ela estudava mal a Bíblia, porque ela estudava conforme era ensinado no ministério, por versículos. Ela não lia a Bíblia por capítulos. Sempre eu, se te dou um versículo da Bíblia, este versículo da Bíblia é para identificar o tópico pelo qual eu estou a ensinar. Mas o que eu exorto, leia o capítulo todo da Bíblia para que você tenha então um contexto mais alargado, mais ampliado do que consiste aquele capítulo, qual é o antecedente, do que esse capítulo fala e por que aquele pequeno versículo se aplica. A minha irmã só lia os versículos que se aplicavam. Ela, se quer meditar na cura divina, ela só vai a Isaías 53, capítulo 4, 53, versículo 4 e 5. Né? Ela, se quer meditar no versículo de finança, ela só vai a Filipenses 4:19.
19, mas ela não lê todo o capítulo. Isto era todo o povo de uma forma geral, não é? Aqueles que não fizeram a escola bíblica e aqueles que não fizeram a escola ministerial têm o evangelho aos pedaços. Então é isso que o Senhor me mostrou quando ela cortou a Bíblia toda e disse que quando ela me disse para cortar a Bíblia, ou seja, a Bíblia é inútil para ela, não foi, não teve o efeito. Ela recebeu a palavra, não foi pela Bíblia. A palavra, o evangelho que ela recebeu é o evangelho do inferno. Aquela igreja tem, se você for e dá dinheiro, você recebe muito dinheiro. As pessoas estão a ficar ricas naquela igreja. É assim que a minha irmã foi ganha para levar para a igreja Maná. E durante muito tempo ela teve essa visão, viveu assim pela lei de prosperidade financeira. Então não nasceu de novo em momento nenhum, não foi batizada com o Espírito Santo e lutou muito com os pecados. Ela se esforçava para largar o pecado, amado. É penoso, é penoso. Deus abençoe, amado, todos os likes, tudo aquilo que você está a deixar aqui é para a bondade de Deus. É para a bondade de Deus. Eu consagro tudo isso à bondade de Deus, porque é só Ele quem está a trabalhar. Como Jesus Cristo diz lá em João capítulo 15, versículo 5, vós sem mim nada podereis fazer. Amado, eu peço ao Senhor perdão, não é? Porque o Senhor disse que todos nós temos vaidade no coração. Todos nós, quando o Espírito Santo começa a nos usar poderosamente, nosso coração se eleva. Mas, amado, nós temos que trabalhar muito nessa área para não roubar a glória de Deus, porque a vaidade, o nosso coração, quando se eleva, rouba a glória de Deus, como foi desde a antiguidade o Lúcifer fez com o Senhor. E isto até é muito triste, porque aquilo que ele passa, o sofrimento de Deus por cada um de nós ignoramos, nós pisamos na bondade dele, pisamos no sangue dele, ele nos chama para nos proteger, para nos ajudar, e nós ignoramos, nós pomos Deus na prateleira à espera, nós pomos Deus lá no canto à espera, enquanto nós vamos correr o mundo todo, enquanto nós vamos pôr as nossas prioridades, enquanto nós não cumprimos as nossas prioridades que nós estabelecemos, que é a nossa idolatria, nosso pecado, nós não lembramos de Deus. Só quando o inimigo nos dá cacete, nos dá paulada, é que nós corremos para Deus, é que nós lembramos que Ele existe. E isto é tão injusto. Por isso que quando eu preguei muito sobre esta profecia que veio a mim, que ele me disse, vós ides após outros deuses, abominais a minha alma, e depois correis para mim, clamando da misericórdia. Arrependei-vos para o perdão dos vossos pecados. Eu, nestes finais de tempos, eu não quero oração, eu quero arrependimento. Então, por que ele diz que ele não quer oração? Porque está cheio de oração hipócrita no trono da graça dele. Está cheio de oração de mãos cheios de injustiça no trono da graça dele. Está cheio de orações de mão, de enfim, de tanta coisa, de hipocrisia, de corrupção financeira, de tudo quanto é lado. Por isso é que nós às vezes pensamos que ele está a receber a nossa oração, mas o que está a acontecer ele está a aplicar a sua misericórdia, amado. É a minha misericórdia dele, é a aliança que ele fez conosco na Rua de Cruz, é a misericórdia. E todos a viverem debaixo dessa graça redentora, cuidam só pelo fato de estarmos a louvar a Deus, estamos a servir a Deus, nada está a acontecer, estamos a subir. Não, amado, Ele nos está a poupar, amado. Ele nos poupa. Ele nos poupa por quê? Por amor do seu nome que nós estamos a invocar. Ele não nos deixa confundidos nem desbaratados. O inimigo não toma parte quando se trata disso, porque quando aquele que sai na sua sinceridade vai para a igreja servir ao Senhor, quer no louvor, quer na intercessão, quer na igreja infantil, quer mesmo no púlpito a pregar, não importa onde quer líder de jovens, não importa, ele se saiu, ele se foi até lá, então é porque ele ama Deus. Ele pode não estar a cumprir com tudo, mas ele ama Deus. Então Deus não vai deixar ninguém
confundido, e Deus não vai dar o inimigo o lugar para poder escarnecer de Deus. Então ele poupa por amor do teu santo nome. Mas nesse período que ele está a poupar, amado, para não abater, para que o juízo dele não venha, ele está à espera do meu e do teu arrependimento. E é isso que é aqui a igreja de Sardes. Ele, quando esse tempo todo que eu estive a profetizar para a igreja de Sardes, para a igreja Maná, desde 2020 até aos dias de hoje, até ao dia que o Senhor tirou-lhe a unção, tirou-lhe a aliança, cancelou a aliança com ele, foi o período em que o Senhor estava a poupá-lo. O Senhor estava à espera do arrependimento dele. Ele, a minha irmã, inclusive, me disse: olha, Nana, o apóstolo já está a pregar, tu estás a falar, ele está a ouvir, ele já está a pregar, ele já está, ele até falou que se arrependeu, porque o ministério estava assim, ele se arrependeu, mas não parou de pregar sobre as leis de prosperidade financeira, até piorou. Se Deus me levantou para pregar que o Acã que estava no meio deles é a lei de prosperidade financeira, então tem que parar. Tem que parar de pregar sobre a lei de prosperidade financeira. Jesus Cristo não veio pregar sobre dinheiro. Jesus Cristo veio pregar sobre a salvação e vida eterna da alma. Jesus Cristo não veio falar de coisas, de prédios, de aviões, de barcos. Jesus Cristo não veio falar de viagens. Mas Jesus Cristo veio falar do amor do Pai, que salva. Ele veio batizar, ele veio ensinar o caminho para o Pai. E este é o evangelho que nós temos que pregar. Esta é a herança que ele nos deixou. E é isso que todos aqueles que são chamados têm que se cingir a isso. Ele, então, pela sua bondade, a sua misericórdia, ele então supre. Se ele quer abençoar com riquezas, ele abençoa. Ele é um Deus rico. Por que ele não há de galardoar? Ele me disse: Ana Isabel, nós não temos um salário. O servo do Senhor não tem um salário. O servo do Senhor tem galardão. Está a ouvir, amado? Então o servo do Senhor que entra no ministério já está com o olho de subir um posto para poder ter um salário X, para poder isso. Ele não é um servo, ele é um mercenário. Ele tem um espírito de lobo e de mercenário. Um espírito de mercenário é aquele que serve a Deus em troca de dinheiro, de salário. O único salário que nós temos, se nós não obedecemos a Deus, é o pecado, é o inferno, é morte. O salário do pecado é a morte. Mas quando se trata de Deus, não há salário, mas há galardão. Não há salário, há suprimento de necessidade. Não há salário, há fidelidade de Deus que provê. Não há salário, há o poder de Deus que fecha a porta da maldição, abre porta de bênção. Você será abençoado ao entrar e ao sair. Você estará por cima e não por baixo, por cabeça e não por cada. Assim ele trata os seus servos. Ele com os discípulos, ele numa demanda com os discípulos, ele perguntou aos discípulos: eu quando vos enviei 100 bolsas, sem dinheiro e sem isto, vos faltou alguma coisa? Os discípulos disseram: não, Senhor. Então, se nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é eterno, ele vai faltar alguma coisa. Então, por que nós temos que estar a roubar os nossos irmãos? Por que temos que estar a pregar sobre leis de prosperidade financeira? Por que temos que estar a criar tudo em todos os tipos de projeto, a sufocar o povo? Pede para isso, pede para aquilo, pede para aquilo, a sustentar grandes luxos, grandes barcos. Não é só um, não é só dois, são 3, 4, 5 grandes hotéis. Pessoas dão de todo o coração, pessoas dão, amado. Neste ministério, o povo abençoava este ministério. Dão prédios, dão casas, dão tudo, amado.
dão tudo. E o que é que você deu ao povo? No meio da congregação, há pessoas que estão a passar por dificuldade. E são pessoas que contribuíram para que você subisse do nível financeiro em que você está. Onde é que é lícito nisto? Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus de bondade que supre necessidade. Você prega para que os outros tragam o dízimo à casa do tesouro. Você pega o dinheiro e mete no bolso, enquanto aqueles que trazem o dízimo por amor ao Pai vão e choram porque falta isso. E quando vem ter aconselhamento, você ainda diz para poder semear mais. Porque você não está a semear com fé, é por isso que está na miséria. Insulta as pessoas. Onde é que já se viu? Deus me levantou para poder pregar arrependimento a Ele, a tudo isso. E eu cumpri, amados. Eu cumpri. Mas quando o Senhor não viu arrependimento, o Senhor então desligou, o Senhor o matou. O Senhor o matou. E agora as pessoas não creem. Mas é espiritual. A seu tempo. A seu tempo ele cumpre tudo em todos. Isto é um círculo, amado. Isso é um círculo. O Senhor me está a dizer para eu explicar. O Senhor, quando me levantou e me mostrou, começou com a visão da minha irmã. Né? Isso, a minha irmã já faleceu em 2022. Ela faleceu de apostasia. A minha irmã não faleceu de doença. A minha irmã faleceu de apostasia. É teimosa. Não se libertou. E é esse espírito que está no Ministério Maná. Coração endurecido. Falta de humildade. Falta de mansidão. Não ouve. Porfia. É mesmo que não porfia falando, mas fecha a boca, mas no coração está a murmurar, está a porfiar contra o Senhor e contra tudo. Cuidam que sabem tudo. Mas nós não sabemos nada. Diante de Deus somos sempre umas crianças. Por isso é que Jesus disse, aquele que não for como uma criança jamais herdará o reino dos céus. As igrejas têm que operar pelo espírito de humildade e mansidão. O Senhor mesmo me disse, bem dentro de mim, falou pelo meu espírito. Ele me disse, todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, nós pregamos o amor, mas não operamos no espírito do amor que clama a Papai. Nós pregamos o amor, só os outros é que praticam amor. Mas nós não, pelo fato de sermos apóstolos, nós não precisamos porque já estamos aqui. Amados, isto é uma heresia muito grande que está no corpo de Cristo. Que está no corpo de Cristo. Jesus Cristo, ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Os apóstolos, os discípulos que estavam com ele, o conheciam e o honravam, mas ele nem por isso, ele ficou no pedestal, ele descia ao nível de todos. Por que você e eu não temos que ser humildes e irmos atrás daquela ovelha que está ali abandonada, que está ali, não, ela não quer vir, amados? Há pessoas que não querem ser ajudadas, mas há pessoas que querem ser ajudadas, mas não podem, têm vergonha, alguma coisa que lhes está a impedir de vir. Então você desce e vai lá buscar. Jesus Cristo fazia isso. Só porque é apóstolo já não desce para poder falar com essa ovelha. Só porque é apóstolo, amado, eu sei que como apóstolos nós temos que estar de 2 em 2 horas na presença do Senhor. Os ataques são ao rubro, mas o Senhor nos sustenta. Amado, eu não tenho tempo para estar na presença do Senhor de 2 em 2 horas. E Ele me pediu isso, para estar mais perto dEle. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas que são tão prioritárias como aquelas que é orar. Eu apanho com muitas setas. Por quê? Porque eu sei que não estou ou não consigo estar de 2 em 2 horas na presença dEle. Porque ainda não tenho servos. Porque ainda não chegou o tempo de ter servos. Ele enviou servos para me ajudar neste período. Enviou muitos. Mas todos não creram. Por causa do seu pecado abandonaram a seara. Todos vieram e queriam ser mais do que eu. Eles vieram, os que vieram, muitos sabiam pregar melhor do que eu. Mas quem tinha visão? Quem tinha visão sou eu. Como é que você chega a um ministério e quer ser maior do que aquele que Deus chamou e entregou a visão para poder implementar? Você pode saber tudo, mas você não foi o chamado para estar neste lugar. E não entenderam. E bateram-se
em retirada. Abandonaram. Mas eu sou a única que sou abandonada? Não. Jesus Cristo também, os discípulos todos lhe abandonaram. E ficou os 12. Os 12 disseram, ficaram a olhar para eles e Jesus disse, vocês também não querem ir embora? Por causa de quê? Por causa de uma pregação. De uma pregação de libertação. Jesus pregou, eram multidões ali com ele, eram discípulos. Todos eram discípulos dele, bastantes. Mas a pregação foi dura. E por causa do pecado, não aguentaram a pregação, não se arrependeram, endureceram o coração e abandonaram. E os discípulos ficaram também a dizer, quem se salvará? Com essa pregação, quem se salvará? E Jesus disse, vocês também querem ir? E eles disseram, ai Senhor, para onde é que nós vamos? Se é o Senhor quem tem a salvação e vida eterna. E é assim que nós todos deveremos ser, amados. Nós temos que aguentar o coração. Se é Jesus que tem salvação e vida eterna, você se está numa igreja em que prega o verdadeiro evangelho, aguenta o coração. Porque não é o líder que está a falar, é o Espírito Santo a falar e você não quer ficar porque é o teu pecado que está a lidar com você. Resiste ao inferno. Resiste ao inferno, resiste ao pecado. É o demônio que está em você nesse pecado, que não quer que você seja liberto. Então ele faz com que você salte, você fale mal do pastor, você fale mal dos irmãos, você fale mal da apóstola Ana, você fale mal de toda a gente. Toda a gente está mal, mas não é você. A todo tempo é demônio trabalhando no pecado que você tem para você resistir a Deus e carregar você para o inferno. Quando é que a igreja vai entender isso? Por isso é que Deus depois me disse, eu me entristeci e disse o Senhor, puxa, eu estou aqui atarefada, tanto trabalho, tanto trabalho, todas as pessoas que o Senhor envia, ninguém fica. Será que eu é que tenho alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? O Senhor me disse, Ana Isabel, as pessoas não ficam por causa do seu pecado. E depois eu quando encontrei isso na Bíblia, disse, ei meu Deus do céu, é bom a gente ler a Bíblia porque confirma aquilo que o Senhor diz. E eu aqui a sentir-me culpada por causa de mim, se calhar porque eu estou a ser muito dura, se calhar porque a todo tempo eu como conheço o inferno, o Senhor me deu a conhecer o inferno, eu estou a correr atrás daquele que Deus, que eu sei, que o Senhor disse que tem a chamada para poder ficar firme. Ainda levanta, é demônio, não é? Então nisto ele morreu, mas eu me esforcei, eu fiz a minha parte, o Senhor concedeu, o Senhor poupou-lhe até este momento, antes de retirar a unção dele, antes de cancelar a aliança com ele, o Senhor, então, o Senhor disse que não cancelou, o Senhor rescindiu a aliança com o Jorge Tadeu. Eu estou a dizer que cancelou, mas o Senhor me corrigiu. Eu disse, eu não cancelei, eu rescindi a aliança com o Jorge Tadeu. Ele está morto, morreu. Agora precisa de se arrepender. Precisa de se arrepender. É o Senhor que está a lidar com eles, amados. Eu não tenho nada a ver com isso. A obra não é nossa. Quando nós entendermos que a obra não é nossa, quando nós entendemos que o povo não é nosso, quando nós entendemos que o Espírito não é nosso, quando nós entendemos que a palavra não é nossa, nós vamos honrar aquele que é dono de tudo e não roubamos a sua glória. Paramos de ser vaidosos. E roubando a glória do Senhor. Aí eu prego bem, estou cheio do Espírito Santo. É nada. Você é cheio do Espírito Santo porque é glórias a Deus que o Senhor te dá. Você se esforça e na medida que você se esforça, o Senhor te galardoa. É isso que Ele faz conosco. Ele não nos paga, Ele nos galardoa. Quando as servas que vieram me ajudar e ficaram firmes, o Senhor então me disse, dê a Cristina X. O Senhor não disse, paga a Cristina X. O Senhor disse, dê. Eu disse, ai Senhor, eu vou dar e nem tem nada disto. Quando eu fui ver a minha conta bancária, a quantia que ele me disse para dar, estava lá. Ele é fiel, amado. Ele não deixa os seus escarnecer. Então tudo aquilo que eu tenho profetizado,
Desde o primeiro dia que eu comecei a profetizar e a postar no Facebook, abri a página no Facebook só para isso, amados. Eu tinha tido há muito tempo, mas tinha fechado porque não gostei de estar nas redes sociais, minhas fotografias e que minha vida. Então eu me recolhi, fechei a página e recolhi. Só voltei às redes sociais porque o Senhor me disse. Nos tempos, como eu disse o senhor Jorge Tadeu não me vai ouvir. Eu liguei para o bispo Fernando, que é braço direito dele, que é mais perto dele. Eu disse, olha, bispo Fernando, Deus está-me a falar eu tenho essa mensagem assim, para entregar ao apóstolo. Ele disse, Ana, tu já sabes que ele não vai ouvir, não é? Pois disse, pois eu sei, eu estou a dizer a Deus, mas eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu estou muito atrapalhado, eu fiquei atrapalhadíssima, não sabia o que fazer. Ele disse, mas tu sabes, Ana, eu vou tentar fazer o meu melhor, mas tu sabes que ele não vai ouvir. Tu sabes, nós já conhecemos. E é verdade, todos nós conhecemos no Ministério Maná. Quem é que não conhece o Jorge Tadeu? Todos conhecemos. É rude, é malcriado, é obsceno. Então ninguém ousa em desafiar a autoridade. Mas, como o Senhor disse, e foi então que disse o Senhor, eu tentei. Eu falei com o bispo para falar com ele, mas o Senhor ouviu. Eu não consigo fazer nada. Foi aí então que Deus disse, no tempo de Moisés, não havia redes sociais. Tu tens redes sociais. Use-as. E é aí que eu abri a página do Facebook e comecei a profetizar. E quando Deus me deu o sonho que é da vida dele privada, só dele, amado, para que eu profetizasse, eu disse, ai Senhor, ele foi meu líder, independentemente disso eu não consigo, Senhor, mas eu paguei um preço alto por não obedecer ao Senhor, eu sofri. Amados, eu sofri desobediência, amados. Traz muita maldição para a nossa vida. O crime não compensa. Amados, não vale a pena se sacrificar. O obedecer está em todo ganho. Se você ouvir a voz de Deus, obedeça só de boca calada. Você vai ver que lá à frente tem galardão. Eu sofri por ter retido isso para não expor a nudez do meu líder. Para não expor, porque independentemente de tudo que ele tenha sido, é o meu líder. É aquele amor, não é? Aquela coisa que eu achava que não tinha por ele, mas quando o Senhor me mostrou, eu senti. Havia lá no fundo, eu dizia que não o amava, porque ele maltratava as pessoas, eu não gostava disso, e então ganhei assim uma raiva, uma ira dele. Então, mas eu senti compaixão quando o Senhor me mostrou. E o Senhor então me disse, isto é para que ele saiba que eu te enviei. Então, aquelas duas profecias, uma delas eu vou dizer aqui, mas a outra custa muito, amados. Esta é Deus mostrou que ele tinha, Deus levou-me até Tujal. E ele então tinha um cofre de alta segurança no Tujal. E numa das casas, especificamente, o Senhor mostrou-me tudo. E então eu pus isso. Então, uma das servas da Igreja Maná foi-me lá chamar a atenção. Ela me disse, ai, irmã Ana, não precisava dizer isso. Ai, irmã. Ela foi confirmar que realmente Deus estava certo. A profecia que Deus me deu era correta. E eu só vim a saber que no Tujal havia muitas casas daquelas pré-fabricadas pequenininhas. Eu não conhecia Tujal. Quando então fui, eu disse, olha as casas do sonho que o Senhor me mostrou. Confirmou-se, amado. E por isso é que Deus disse, este sonho é para que você vá a Ele, para que Ele saiba que tu és a minha enviada, para que Ele te receba. Ele quer saber alguma coisa? É paulada comigo. Fogo, sai. E foi assim que eu fui escureçada. E agora quem é que vai pagar o preço, amado? Se ele me tivesse recebido, eu teria lhe mostrado toda a profecia que o Senhor tem tentado a falar acerca dele. Eu teria lhe mostrado a visão que o Senhor transferiu dele e deu-me a mim. Naquela altura, todos os livros do prédio espiritual que o Senhor deu à Igreja Maná, que ele escreveu para treinar-nos a todos, Deus me deu todos um por um. Olha que eu não toquei em nenhum.
para poder ir copiar. O Senhor me deu, eu preguei. Conforme eu fui pregando, o Senhor me dava do púlpito. Por isso é que quando eu descia, eu tinha tempo, eu ia ouvir todas as pregações, e depois eu tinha aí os discernimentos, que era o livro. Olha, esse é o livro de comunhão com Deus. Olha, esse é o livro Código de Honra. Olha este aqui. Eu fiquei maravilhada, porque ele já tinha profetizado para mim transferências de riqueza. Amados, há muito, eu não posso dizer tudo, amado. Não dá para dizer, só em livros eu posso contar aquilo que o Senhor fez. Ele está vivo. Creia, amado, ele está vivo. Deus está vivo. E ele não creu. E como ele não me recebeu, então o Senhor o matou. E agora, o Senhor então levantou-me numa segunda fase, que acredito que foi em 2025, para chamar o povo ao arrependimento. Estas profecias estão todas ali no TikTok. Afinal, todas essas profecias que estão ali, pondo de parte aquelas que é contra Edir Macedo e tudo, é para a igreja Maná. Eu achava que era para todo mundo, a igreja Corpo de Cristo, é para a igreja em todos os 4 cantos da terra, sim, mas a igreja Maná é a igreja de Sardes. E quando o Senhor começou a se irar, então eu comecei a entender, e o Senhor me disse, esse povo da Maná, então que eu entendi tudo o resto. Então o Senhor está a lidar mesmo com o povo, o Senhor está a lidar mesmo com a igreja. E o Senhor, então, depois, um dia desse, o Senhor me disse, eu estou a lidar com todas as igrejas de Sardes, porque as igrejas de Sardes morreram. Então o Senhor precisa de ressuscitá-las. O Senhor precisa e o Senhor vai ressuscitar todas. Ele é poderoso para fazer. Os portões do inferno não prevalecem contra a vestida do corpo de Cristo. É por isso que eu louvo a bondade de Deus. Eu louvo a benignidade de Deus. Eu louvo a soberania dele. Por isso é quando eu louvo, amado, vem hinos. Eu só salmodia. E esse hino que eu, quando comecei a louvar, ouvindo e adorei, e comecei a salmodiar, ele me pôs esse hino na boca. Eu louvo a tua santidade, eu louvo a tua majestade. Tu és o Rei, és o Senhor de todo o céu e toda a terra. Exalto a tua benignidade, exalto a tua misericórdia. Tu és a luz que me ilumina e me leva à salvação. Senhor, ao teu nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor de todo o céu e toda a terra. Ele é o Senhor, amado. Quando é que nós vamos entender e mudar de atitude perante o nosso Criador? Perante o Filho que se posiciona com todo o amor para nos resgatar. Ele peleja por nós, ele se esforça, ele nos esforça, amado. Quando nós não temos mais força, ele está ali. Por isso que eu gosto muito daquela música de Nair. Nas horas mais escuras da vida, Jesus está lá, ele está, amado. Ele está, não negligencia o amor de Deus. E agora já só falta pouco para cumprir, amado. Já faltou mais. Eu gritei, eu chorei, eu morri. Ele ressuscitou-me todas as vezes, ele me consolou. Eu fiquei enferma de morte, ele me curou. Ele me sustém. Eu não consigo mais cuidar de mim, não há tempo para cuidar de mim. Já não faço exercício físico há muito tempo, eu tenho saudade de fazer exercício físico, amados. Deixei de fazer porque não há tempo e não há forças, porque é tanta coisa, o pouco tempo que tem é para eu descansar, recuperar energia para voltar a combater. Não dá. Só quando esse círculo passar, então é que eu já vou começar a cuidar de mim. Porque eu preciso de cuidar de mim, não é? Há um tempo para tudo. Então, é um ciclo que o Senhor disse que é para poder explicar a morte da minha irmã, e depois, quando ele me disse
Quando estávamos a orar, e ele então me disse: Ana Isabel, eu enviei muitos profetas. Aí ele falou: eu enviei muitos profetas ao Jorge Tadeu. Ele não recebeu nenhum e os profetas não resistiram. Tu és a única que foste até o fim. E ele então disse: perdoa-me, porque eu te magoei, eu te machuquei, mas era preciso, não tinha ninguém. E eu precisava de ti. Então ali eu entendi esta profecia pela primeira vez. Eu entendi, amados. Quando eu me vi, depois da minha irmã pedir para cortar tudo, eu cortar a Bíblia, eu então vi-me num cenário em que nós éramos 6 sentados, todos com a capa de apóstolos, e um em pé, com uma autoridade, com a capa também de apóstolo, mas com uma oponência muito grande, cheia de autoridade. E ele zangava-nos a todos. Mas afinal ele não me zangava a mim, eu cuidava como ele zangava a todos. Eu também, como estava no meio, eu também achei que estava muito ruim, estava mal. E ele disse, afinal, não. Não, Ana, tu não estavas mal. Tu até te estavas a esforçar muito para largar o pecado. Não, tu estavas bem. Só que para aquilo, tu como és mulher, esta missão é muito dura. Mas um coração igual a teu eu não encontrei mais. Só encontrei o teu no meio de todo o Ministério Maná. Ele disse que tinha que ser alguém de dentro para fazer, porque tem que ser alguém que conhece a visão, para poder falar da visão. Por isso é que ele não podia buscar ninguém de fora, tinha que ser de dentro. Ele me tirou a mim, pôs para fora, para então levantar, para profetizar contra o ministério. Eu conheço a visão, por isso eu falo dela como o peixinho que sabe nadar, não é? Então, quando ele me disse que eu sou a única, ele zangou, que eu cuidei também, que era eu, ele zangou, e uma coisa, eu só me lembro de uma coisa, ele só disse, todos vocês estavam em condições de fazer melhor. Mas até agora, a única que está em condições de fazer alguma coisa, ele foi falando e colocou a mão no meu ombro. És tu. Esforça-te e tem bom ânimo. É isso. E, amados, isso se cumpriu. Agora só falta a última parte, amados. Eu não vou dizer. Ele disse que ele está aqui, ele me sustenta. Já tem sido longo, amados. Tem sido longo, tem sido duro. A vida de um profeta, amados. Oh, meu Deus do céu. Não é fácil. Não é fácil, é duro. Como eu já profetizei, que o Senhor me mostrou, quando ele me diz, esforça, tem bom ânimo, depois ele me leva para um cenário em que vejo o Jorge Tadeu a sair, ele de mãos dadas à sua esposa, pelo ministério afora, como se fossem coitadinhos, sem nada. E está a chegar. Esta é a última parte que falta para se cumprir, amado. Por isso é que ele disse, o moinho vai mover, a carroça vai andar, e o barco que encalhou vai desencalhar. E hoje ele me disse que a carroça já está a andar. A carroça já está a andar. Amados, vamos temer ao Senhor. Nós cuidamos que temos controle de tudo. Mas nada, amados. Quando Deus está no controle de tudo, nós não temos controle de nada. Quando Deus está no controle de tudo, nós não temos controle de nada. Absolutamente nada. Não importa quem somos, não importa a quantidade da conta bancária, não importa a excelência da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, não importa nada. Deus está no controle, agindo Ele, quem impedirá? Ele está no controle, operando Ele, quem se susterá diante do El Shaddai? A todo tempo eu só preguei, amado. A todo tempo eu só profetizei. Eu fiz alguma coisa, eu orei as orações que ele me pediu. Só. E eu fiquei com a pior parte.
não é? Então isso fica para uma outra parte, amado, para que esse povo entenda. A segunda parte da bondade de Deus que eu vou pregar é para que o povo da Maná veja quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, para que eles vejam a bondade de Deus. Sacrificar, moer. A frase que ele usou é moer. Peço perdão por ter te moído. Ele me moeu. Meus filhos foram moídos no processo. Ele me esclareceu que aquilo que aconteceu à minha filha foi a retaliação do inferno, porque viram a glória de Deus em mim. Não é nada que eu tinha feito. Amados, eu pedia perdão de tudo quanto é lado. Se eu fiz alguma coisa, eu rogava, Senhor, que eu fiz alguma coisa. Mostra-me, Senhor, eu pequei. Mostra para que minha filha esteja assim. Senhor, ajuda, mostra. Amado, eu vivia aflita na presença do Senhor. Eu só orava, pedia ao Senhor, mostra onde é que eu pequei. Senhor, diz-me, eu mudo, eu isso. E a todo tempo, não sou eu quem pequei. A todo tempo é uma chamada para o Senhor resgatar um povo que pecou e morreu no processo do pecado. Esta é a minha missão. Por isso é que eu fui moída, fui massacrada. O inferno me massacrou. É isso que eu não tenho vergonha de dizer, amado. Eu fui castigada. E ainda sou. Mas quem é que está no controle? É Deus. Eu estou em pé porque Ele é que me sustenta. Ele repreende. Eu estava tão cheio de carga espiritual, é tão grande, amado. Mesmo em oração, é luta até o fim. O inimigo quer me travar até para eu não orar. Mesmo a orar, são porradas. Eu gostaria que vocês experimentassem um pouco para terem temor no santo nome do Senhor. Porque quando a gente diz que Deus existe, o inferno existe, as pessoas não creem. Mas só creem quando sentem a mão de Deus ou quando sentem a mão do demônio. Aí é que creem. Mas é preciso, amados. Basta crer, amado. Não precisa ver para crer. Ele é vivo. Ele ressuscitou. Os discípulos testemunharam. Creia nisso. Ele está sentado. Os discípulos viram-no subir aos céus. Provaram em várias ocasiões que ele é filho de Deus. Provaram que ele está vivo. Nós, quando vemos milagres dele, ele está vivo. Mas por que nós só cremos quando nos beneficia? Mas quando é para nos corrigir, nós não cremos nele. Por quê? Quando sabemos que o amor dele envolve correção. O amor dele envolve instrução. O amor dele envolve treinar-nos. E o treino dele envolve demônios. A salvação, quando o inimigo vê a glória dele em você, o inimigo vem atrás. Quando é que nós vamos entender para andarmos num corpo, sermos um corpo de Cristo unidos? Porque a tendência é quando vemos que, claro que há enfermidade e há coisas que nós passamos, é por causa do pecado. Mas quando nós vemos, amados, a pessoa não está a conseguir vencer o pecado, ao invés de estarmos a criticar, ao invés de estarmos a apontar o dedo, nós como igreja, o que é que temos que fazer, amado? Orar. Orar. Por isso é que ele ouviu o meu clamor. Porque quando eu vi a igreja Maná agir do jeito que agia, eu não vi igreja mais. Eu não reconheci que onde eu estava era a igreja. O líder é só gritarias e por aí fora, maltratar os servos e por aí fora, não há amor. Eu vi coisas que eu nunca imaginei encontrar no corpo de Cristo. E a todo tempo, se eu estou no mundo, eu saio do pecado para ir para o corpo de Cristo, para que a palavra me limpe. Mas eu encontro no corpo de Cristo coisas piores do que eu encontro no mundo. Eu vou ficar na igreja fazer o quê? Por isso é que as pessoas já não querem congregar. Até quando nós vamos continuar a manchar o nome de Jesus Cristo? Até quando? Até quando? Sabendo que Ele está vivo. Ele está a ver, Ele está a escrever. Ele está a escrever, amado. Cada obreiro é digno do seu salário. E o corpo de Cristo prega, conhecendo a Escritura. Mas continua a pecar com todas as entranhas, como Ele diz.
continua a corromper-se a cada vez mais. Por isso é que o apóstolo João disse, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Mas até quando? Servindo, quer dizer, nós vamos nos sujando ainda mais e pregando a palavra. Deus a ver, Ele vai ficar indiferente a isso por quanto tempo, amado? Tudo tem um tempo debaixo do sol. Como diz o profeta Salomão, tudo tem um tempo. Ele estipula um tempo para tudo. Ele estipula um tempo em que ele nos poupa, e esse tempo em que ele nos está a poupar, ele já enviou profeta, ele já trabalhou para que nós conheçamos a verdade e sejamos libertos desse pecado. Mas se nós não ouvirmos, então ele tem que aplicar, o decreto tem que sair. E se o decreto sair, nós continuamos a não ouvir, então ele aplica o seu juízo. Ele não se deixa escarnecer. Muito o corpo de Cristo. Ele reduziu, está a reduzir o tempo predestinado para estar aqui na terra por causa do pecado. E que está no púlpito a pregar. Prega com e fornica com os olhos, com tudo quanto é coisa. É só fornicação dentro da casa do Pai. Isso abomina o coração dele. Abomina, entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo quer operar, mas não há liberdade para o Espírito Santo operar. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Até quando? Tudo tem um tempo. E quando chegar o tempo que ele estipulou, se nós não estamos a acompanhar o tempo, então, como o ladrão da noite, ele vem e nos apanha desprevenido. E assim é a igreja de Sardes. Por isso é que ele disse, se não te arrependeres, eu virei quando menos tu esperas. E assim aconteceu ao Jorge Tadeu. E agora aconteceu também ao povo todo, que a profecia se confirmou. Mas a todo tempo ele não quis confirmar a profecia. Ele quis poupar. Se o povo recebesse e me acolhesse, se bem que ele disse que não, quem tem que levar o povo sou eu. Ele me deu tudo. E o que eles fazem? Eles fazem o braço de ferro, se esforçam para fazer o melhor para Deus perdoar. Mas não é esse tipo de sacrifício que Deus está à espera do povo da Maná. Deus está à espera do sacrifício de parar com a lei de prosperidade financeira. Esse é o sacrifício da carne, que está a alimentar a cobiça por amor ao dinheiro. Este é o sacrifício que Deus quer, obediência e submissão. Para parar de pregar a lei de prosperidade financeira. Obedeça a Deus, obedeça só sem questionar. Deus disse não quer. Deus disse que não é doutrina do verdadeiro evangelho. Então para. Mas não parou. Deus cortou. Acabou. Agora vai reclamar com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Amados, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a minha parte. Agora é Deus a lidar com cada um. Está a lidar. E o que é que eu faço, amado? O que é que você faz? Vamos orar, amados. Vamos orar, clamar a Deus misericórdia sobre nós que estamos em pé. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, você que está de pé, cuidado, não caia. Nós todos estamos sujeitos. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O mundo é mau, é tenebroso. O nosso socorro só vem de Deus. Então nós só temos que clamar misericórdia a Deus, primeiramente sobre a nossa alma. Temos que nos amar, amados, e amar a nossa salvação, proteger a nossa salvação, se nós cremos na certeza da nossa salvação. Andar na nossa sinceridade, com singeleza do coração diante de Deus, fazendo o que é bom aos olhos de Deus, largando o pecado que tão de perto nos rodeia e pondo a nossa fé, pondo o nosso coração naquele que nos chamou, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Ó Pai querido, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Senhor. Nós, enquanto vivemos, temos a oportunidade de cantar a tua bondade. Enquanto vivemos, Senhor, temos a oportunidade de te louvar, adorar, exaltar, magnificar, entronizar o teu santo, poderoso nome infinito em benignidade.
porque na cova nós não podemos louvar. Nós clamamos misericórdia sobre nós, clamamos misericórdia sobre todo o povo, todos os moradores da terra, e como crentes, Senhor, geridos pelo mesmo Espírito, pela mesma palavra, Senhor, nós clamamos misericórdia sobre todo o corpo de Cristo, especialmente as igrejas que morreram, as igrejas de Sardes, que o Senhor está a trabalhar, está a pelejar, está a pleitear, está a preparar um caminho para resgatar da maldição, para ressuscitar de novo em Cristo Jesus, fazer nascer da água e do Espírito Santo e batizar com fogo aqueles que o Senhor sabe que vão estar na posição de ser. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Tu dizes na tua palavra, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Nós não cessamos de clamar misericórdia sobre todo o corpo de Cristo. Segundo a tua palavra em Apocalipse, Senhor, tu dizes aquele que está sujo, sujo-se ainda mais, e aquele que está limpo, limpo-se ainda mais. Mas é da tua vontade que todos te salvem e venham ao conhecimento da verdade. Conhecerás a verdade vos libertará. A tua igreja já foi liberta pela palavra. Se ela naufragou na fé, tu és poderoso para ressuscitar todos nós, Senhor. Se assim como ressuscitaste o Lázaro, morto depois de 4 dias, assim como ressuscitaste o filho da viúva de Naim, assim como ressuscitaste muitos outros, Senhor, e quando foi no dia da ressurreição do teu filho, Senhor, muitos mortos ressuscitaram com eles, e todos aqueles que nele creem foram ressuscitados com ele. Assim nós clamamos a tua misericórdia, Senhor. Ressuscita as igrejas de Sardes, todas as igrejas de Sardes nos 4 cantos da terra, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, aponta, Senhor, o teu cedro, aponta cada uma delas, Senhor. Derrama o óleo da tua unção, Senhor, que a tua unção caia sobre todas essas igrejas. Quebra todo jugo de trevas, quebra todo jugo de apostasia, quebra todo jugo de frieza espiritual, quebra todo jugo do coração endurecido, coração obstinado, quebra todo jugo da soberba, da altivez, da porfia, Senhor, em nome de Jesus. Toda a casta de fornicação, prostituição, toda idolatria, Senhor, todo jugo do inferno que está a operar nas igrejas de Sardes, Senhor, levanta a favor das tuas igrejas, Senhor, levanta, Senhor, opera, Pai Santo, opera, continua a derramar. Tu és o óleo, Senhor, do óleo da unção, Senhor, continua a derramar esse óleo poderoso, o óleo precioso, o óleo da unção que quebra o jugo do inferno, quebra o jugo das trevas, quebra o jugo da maldição, quebra o jugo do oculto. Queima, Senhor, todo o jugo, Senhor. Queima todo o jugo do mundo, Senhor. Queima todo o jugo do inferno, a morte, Senhor, em nome de Jesus. Queima enfermidade, Senhor, maldição. Queima, Senhor. Destrói, Senhor, todas as fortalezas. Põe para fora da ação, Senhor. E abençoa as tuas igrejas com o novo que se renova, Senhor. Com o refrigério, Senhor, em nome de Jesus. Renova, ressuscita, Senhor, opera para a tua glória, Senhor. Eu oro para que todos aqueles que têm ouvido estas profecias, Senhor, se creem, louvado seja o nome do Senhor. Se não creem, também, quer creiam, quer não, vai acontecer, está a acontecer, e o Senhor confirmará com sinais, prodígios e maravilhas, coisa que nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, coisas que nem subiram ao nosso coração. É tudo aquilo que Deus tem preparado para o mundo. Será algo inédito, será algo único. No velho, não sei se no Velho Testamento tivemos Moisés, que foi substituído por Josué. No Novo Testamento não conheço caso nenhum, mas o Senhor é o Senhor de todos, o Senhor é o Senhor da sua igreja, Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Senhor, que tenhas a última palavra, que não seja o inferno a intervir, que não seja o mundo a intervir, que não seja o homem, coração do homem, Senhor, a intervir, que não seja eu, Senhor, a intervir, mas o poder do Espírito Santo que está conosco aqui na terra, seja Ele a confirmar com sinais, prodígios, maravilha, tudo em todos, Senhor, e teu nome seja grandemente exaltado no corpo de Cristo, nos 4 cantos da terra, e o ímpio veja e dobre o joelho, o ateu veja e dobre o joelho, e haja salvação em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua justiça, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Sangue de Jesus é maravilhoso. Sangue do Cordeiro hoje é poderoso. Ele nos purifica.
nos dá libertação. Ele nos abençoa, limpa o nosso coração. Este sangue lá na cruz comprou minha salvação e abriu-nos um caminho para louvor e adoração. Aleluia, como eu te amo. Aleluia, a Jesus. Aleluia, como eu te amo. Aleluia, a Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade sobre o teu povo, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua paciência, Senhor, longanimidade. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Por isso eu canto aleluia, 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 amém. Por isso eu canto aleluia, 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 amém. Por isso eu canto aleluia, 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 amém, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor, que chega a todo entendimento. Amém, amados? Deus abençoa, Deus transformou a minha e a tua vida para nos abençoar. Amém? Deus abençoe, um bem-aja, um bem-aja.